Gilmar, a Jacinta. Eu não posso dizer, se pedir para que seus pais te obrigaram a vir para a igreja. Ela que trouxe os pais para a igreja. É diferente. Nossos filhos. Então, Cris, o que te levou a você tomar essa posição? Sinceramente, acho que foi... Eu só tenho a agradecer a você, a Margarete, a Débora, o William, a Débora principalmente. E se não fosse ela, eu não estava aqui. Você sabe tudo que eu passei. Você sabe, me sabe. Mas Jesus quebranta o nosso coração e mostra que Ele é o único e que nós devemos nos prostrar diante dEle e entregar a nossa vida a Ele. Eu estou aqui hoje demonstrando meu amor por Ele e dizendo que o quanto Ele me mudou e o quanto eu tenho a agradecer. Amém. Por isso, temos que ensinar nossos filhos. Através da minha filha, a Cris veio para a igreja. E através da vida da Cris, seus pais estão na igreja. Gente, é algo de Deus, não é nosso. Nós não estamos aqui fazendo uma encenação. Nós estamos falando aqui o que Deus fez na nossa vida. Nós estamos aqui porque é Deus que mexeu no nosso coração. Gilmar. Por que, Gilmar, você está aqui? Eu sou uma pessoa de poucas palavras, mas que nem o senhor falou, se a gente não veio ensinar o caminho certo para a gente, o nosso filho, ela veio ensinar o caminho certo para a gente. Então, é isso que trouxe a gente aqui. A gente atravessou por vários problemas, a gente está atravessando, mas graças a Deus, eu acho que tudo vai dar certo. Amém. A confiança que nós temos em Deus. Não importa como você chegou aqui, o importante é como você vai sair. Com certeza, Deus tem algo sobrenatural para fazer na vida de cada um de nós. Eu sou um exemplo vivo, porque há tempos atrás eu olhava para buscar o evangelho, eu dizia, eu nunca queria vir. Você falou para ele, eu perguntei, sempre ouvindo também, né? Ela passa por. Então, é isso. Deus prega algumas peças, né, gente? Né? Mas são peças legais. É algo precioso. É algo muito bom. Né? Então, que a gente fica pensando, eu nunca quero ser um cristão, eu nunca vou para uma igreja evangélica. Mas quando Deus nos chama, nós não conseguimos controlar. Você não está deixando, estou abandonando minha religião. Você está abraçando a Cristo. É isso que nós temos que entender. Eu estou vivendo uma vida diferente. Jacinta, vai chorar também? Não, já chorei bastante. Eu não quero chorar. Bom, são tantos motivos, mas não era para listar todos. Então, a principal razão realmente foi que Deus mostrou para nós, para nossa família, a libertação, a salvação nossa, a cura. Então, não sei se todo mundo sabe os motivos, mas principalmente Deus sabe o motivo que nós estamos aqui. Deus sabe o propósito que tinha na nossa vida, na nossa família. O meu cunhado era pastor na Assembleia, ele sempre dizia, vamos para a igreja, e o meu marido dizia, não, eu jamais vou numa igreja evangélica. E quando ele trouxe a Cris aqui pela primeira vez, ele disse, eu vou trazer ela, mas eu não vou entrar na igreja. E Deus é maravilhoso, porque hoje ele está aqui se batizando. Então, Deus é poderoso, creia, tudo pode na vida da gente. Então, não tem, assim, palavras para explicar, não tem como você explicar. E sei que um dia Deus vai tocar no coração do Mateus e ele também vai estar aqui. Então, Deus tem um propósito não só com nós três, é com a família toda. E essa família da Igreja Batista recebeu a gente de braços abertos, nos acolhendo, nos orientando e mostrando o caminho da verdade. Como foi que a Cris disse? O caminho da verdade somente é com Jesus. Amém, né, gente?
É isso que Deus realmente quer fazer na nossa vida. Que a gente possa falar como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a quem os outros querem servir, mas eu e a minha casa. Uma posição do Gilmar, né? Eu vou trazer minha filha. Para ela é bom, mas para mim não. Mas quando Deus pega, não tem. É bom para todo mundo, porque Deus é bom. Porque Ele é bom, a sua misericórdia é para sempre, tá? Nossa vida. Amados, aqui nós vimos a Cris, né, falando para todo mundo, né, que Deus mexeu na vida dela, Deus tocou no coração dela de uma forma tão especial, que pelo toque de Deus veio pai, mãe, né, então essa posição que ela tomou não foi por influência, não foi influenciada por alguém, mas sim foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Cris, segundo a tua profissão de fé, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo. Sim, sou mais que vencedor. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. A Jacinta também falou que tem passado por várias dificuldades, mas não é isso que fez com que ela aceitasse a Cristo. Realmente é pelo toque de Deus na sua vida, a demonstração de mudança na sua família, na sua casa. Isso mexeu e mexeu profundamente. Então, Jacinta, segundo a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci. O Gilmar, como sacerdote da casa, líder da família, responsável, chega um momento que, puxa vida, minha filha, minha esposa, e eu como cabeça, como que eu não vou tomar essa posição? Então é o reconhecimento de soberania de Deus sobre nossa vida. Se Deus me deu uma família, e essa minha família quer obedecer, eu também tenho que obedecer. Então, Gilmar, segundo a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci.